So here in John chapter 1, Então aqui em João capítulo 1, we're almost finishing the first chapter. a gente está quase terminando esse primeiro capítulo. Okay, I know it's taken a while, Tá levando um tempinho, but we're trying to get everything. We're trying to get all the details. mas a gente está tentando pegar tudo, todos os detalhes. And what we saw the last time we were in John, E o que a gente viu da última vez que a gente estava em João, and the same thing today, e a mesma coisa hoje, we're going to see Jesus calling his first disciples. a gente vê Jesus chamando os primeiros discípulos. Okay, and there's significant things that are going on in these E callings. tem coisas significativas acontecendo nesses chamados. Last time we got to see Jesus changing the name of Simon to Peter. Da última vez a gente pôde ver Jesus mudando o nome de Simão para Pedro. And that's important because Peter means rock. E isso é importante porque Pedro significa rocha ou He was pedra. going to be the rock that Jesus was going to begin the church with. Ele seria então aquela rocha com a qual Jesus começaria a igreja. And he would make an incredibly important confession of faith. E ele faria também essa confissão de fé extremamente importante, That is the foundation of the church. que é a fundação da igreja. That Jesus is the Christ, the Son of God. Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Okay, so this is really important as we see him calling his disciples. E isso então é muito importante, Jesus chamando os seus discípulos. Today we're going to see two other guys, E hoje a gente vai ver dois outros caras, Philip and Nathaniel. Filipe e Natanael. Okay, now we don't know a lot about these guys, A gente não sabe muito sobre eles, but we're going to see especially the encounter between Nathaniel and Jesus is really cool. mas a gente vai ver especialmente esse encontro entre Natanael e Jesus é muito legal. Okay, so let's start off. We'll look at this in two parts. Então vamos começar olhando isso em duas partes. Okay, the first part we'll just look at him calling his disciples, Então a primeira parte ele chamando os seus discípulos, and then the second half will be him actually meeting Nathaniel. e a segunda parte então ele realmente encontrando Natanael. So let's start off with the first part. Então vamos começar a primeira parte, Look at verse 43 and 44. os versículos 43 e 44. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Okay, so Jesus is calling his disciples. Então Jesus está chamando os seus discípulos He's heading back up to Galilee. e ele está caminhando para a Galiléia. Remember that he was down on the other side of the Jordan where John the Baptist was baptizing people. Então lembre que ele estava do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. And so now he's going back to where he's from. He's up in Nazareth, up by the Sea of Galilee. E agora ele está voltando para de onde ele é, Nazaré, ali. Up by the Sea of Galilee. Tá acima do mar da Galiléia. Okay, so now he's gonna take his disciples with him. E ele está levando os discípulos com ele agora. Okay, so he already has Andrew and Peter, Então ele já tem André e Pedro, and now he calls Philip. e agora ele chama Filipe. Now we don't know anything about their relationship prior to this, E a gente não sabe nada sobre o relacionamento entre eles antes but disso, we would think that somehow they had some sort of connection. mas a gente crê que de alguma forma eles estão conectados. Because Jesus comes to him and says, "Follow me," and Philip goes. Porque Jesus chega e chama, me segue, e Filipe vai. People just don't do that. As pessoas não fazem isso. Nobody does that. Ninguém faz isso. Some stranger walks up to you and says, "Hey, come follow me." Chega um estranho pra você e fala, me segue. And you're like, "Oh, okay, yeah, I'll follow you." Beleza, eu vou. Nobody does that. Ninguém faz isso. So probably Philip was there. He probably saw the baptism. Então, provavelmente, Filipe estava ali, deve ter visto o batismo. Maybe he was there when John the Baptist says, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Talvez ele estivesse ali entre as pessoas quando ele disse, eis o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. We don't know exactly what was going on, but at this point, Jesus calls him. A gente não sabe muito, mas tem esse ponto onde Jesus chama ele. And he goes. E ele vai. Okay? That's important, right? Isso é importante, ok? When God's calling us to do something, we have to go. Porque quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, a gente tem que ir. Okay? Then it gives a little note. It says, Philip was from Bethsaida, which is the city of Andrew and Peter. Então tem essa coisa aqui também que Filipe é de Betsaida, que também é a cidade de André e Filipe. Okay? So, what's going on here? Pedro. It seems that these guys are somehow connected. Então parece que esses caras de alguma forma estão conectados. Maybe they're not, Talvez não, but it seems like it. mas parece que sim. Okay? They're all from this little tiny town up by the Sea of Galilee. Eles são todos dessa cidadezinha acima do mar da Galileia. When people live in small towns, they know people. E quando as pessoas vivem em uma cidadezinha, elas se conhecem. Maybe they went to school together. Talvez foram à escola juntos. Maybe they were in the synagogue together. Talvez iam para a sinagoga juntos. Maybe they went down and bought fish from Peter, and they're like, "Oh yeah, Peter, the fisherman, right? I know that guy." Ou talvez eles desciam ali, compravam peixe de Pedro. Pedro, tá, a gente comprava peixe dele. But Lembra? there seems to be at least a little bit of connection because they're all from the same place. Parece que eles tinham pelo menos um pouquinho, alguma conexão, porque eles são todos do mesmo lugar. Okay, now,
In a small side note, E, em paralelo, okay, we see in Mark chapter 1 that Peter doesn't actually live in Bethsaida, he lives in Capernaum. a gente vê em Marcos capítulo 1 que Pedro, na verdade, não estava vivendo em Betsaida, ele estava vivendo em Cafarnaum. Okay, and that doesn't mean much because they're right near each other. Isso não significa tanto assim, porque, na verdade, é bem do lado, bem But he pertinho. probably was born in Bethsaida and then moved to Capernaum. Mas, então, provavelmente, ele nasceu em Betsaida e aí se mudou em algum momento para Cafarnaum. Okay, just a side note to make sure that's clear. Só uma nota, só para deixar isso claro. Okay, next part, verse 45 and 46. Então, próxima parte, versículos 45 e 46. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Okay, so now you have Philip, he's going out and getting his friend Nathaniel. Então aí agora a gente tem Filipe indo lá buscar o seu amigo Natanael. Okay, this is a real friend. Esse é um amigo de verdade. A real friend goes out and gets you and takes you to Jesus. Um amigo de verdade vai atrás de você e te leva para Jesus. I had some real friends in high school. Eu tive amigos de verdade no ensino médio. They brought me to Jesus. Eles me trouxeram para Jesus. They taught me about the Bible. Eles me ensinaram sobre a Bíblia. They sat for hours and answered questions when I was, what about this? What about this? What about this? Eles sentaram comigo por horas quando eu tinha um monte de perguntas. Isso e aquilo e outra coisa. Okay, this is real friendship. E isso é amizade de They're verdade. showing the most important thing in life. Estão te mostrando a coisa mais importante da vida. Okay, so for you guys, you're here and you're saying, well, yeah, I came to Jesus. Então, para vocês que estão aqui, tudo bem, eu conheço Jesus. So I don't know if you need a friend right now to take you to Jesus, Então, eu não sei se você precisa de um amigo que te leve a Jesus, but maybe you need to be that friend. mas talvez você precise ser esse amigo. Okay, something for you to think about. Algo para você pensar. Okay, are you doing something to take people to Jesus? Você está fazendo alguma coisa para levar pessoas a Jesus? Are you being this friend like Philip who's saying, man, we found the Messiah, you got to come and meet him? Você está sendo esse amigo tipo Filipe? Não, eu encontrei o Messias, você tem que vir encontrar ele. This is the difference between eternal bliss and eternal suffering. Essa é a diferença entre a vida eterna e o sofrimento eterno. If we don't care, then we're not real friends. Se a gente não se importa, a gente não é amigo de verdade. Okay, so we got to care about the eternal destination of our A friends. gente precisa se importar com o destino eterno dos nossos amigos. Okay, now he comes to Nathanael and he says, listen, we found the one that Moses wrote about in the law and the prophets wrote about. Então ele vem para o seu amigo Natanael e diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Okay, this is important. Isso é importante. Because what he's saying is everything that we've heard about in the synagogue, Porque o que ele está dizendo é, tudo aquilo que a gente escutava na sinagoga, all the stories we heard about when we were kids, todas aquelas histórias que a gente ouviu quando criança, the stories we might have read ourselves, as histórias que talvez a gente mesmo leu, the things that our parents taught us, coisas que os nossos pais ensinaram. this guy, the Messiah, that we've been waiting for our whole life, Esse cara, o Messias, que a gente estava esperando a vida inteira, he's here. ele está aqui. We found him. A gente encontrou ele. Okay? This is big. Isso é enorme. And he makes the connection between the Old Testament prophecies and Jesus. E ele faz a conexão entre os profetas do Antigo Testamento e Jesus. So he talks about the things that Moses wrote about Então ele fala das coisas que Moisés escreveu and then the things that the prophets wrote about. e as coisas que os profetas escreveram. Okay? I want to give you guys a couple examples of what I'm talking about. Eu quero dar para vocês alguns exemplos do que eu estou falando. If you guys will turn with me to Deuteronomy chapter 18. Se vocês olharem comigo aqui em Deuteronômio, capítulo 18. Okay? This is one instance where Moses talked about the Messiah. Esse aqui é um dos instantes em que Moisés fala sobre o Messias. Okay? Deuteronomy 18 verses 15 through 19. Deuteronômio 18, do 15 ao 19. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. So here he talks about the prophet. Então daqui ele fala do profeta. And we mentioned this a few weeks ago E a gente mencionou isso algumas semanas atrás, because the Jews came to John the Baptist and they said, "Who are you? Are you the prophet?" porque os judeus foram até João Batista e perguntaram: quem é você? Você é o profeta? And you were wondering, who is the prophet? Então, perguntando quem é o profeta. It's not a prophet, it's the prophet. Não é um profeta, é o profeta. That's this passage here in Deuteronomy 18. É essa passagem aqui em Deuteronômio 18. Moses gave a message to the children of Israel Moisés dá uma mensagem para os filhos de Israel. and he said, God's going to raise up a prophet for you guys. E ele diz: Deus vai levantar o profeta
para vocês. He's going to speak the words directly from God. Ele vai falar as palavras diretamente de Deus And he's going to hold each of you accountable if you don't listen to the words that he speaks. e vai pedir contas de cada um de vocês que não ouvir as palavras que ele diz. Okay, that's Jesus. Esse é Jesus. Because he raised up Jesus from their midst. Porque ele levantou Jesus do meio deles, He gave him the words to speak. deu a ele as palavras que ele ia dizer And then he holds people accountable if they don't listen to him and believe in him. e pede contas de cada um que ouve as palavras dele e não crê. Okay? That's one example where Moses talked about the Messiah. Esse é um exemplo do qual Moisés fala sobre o Messias. Okay? Then there's another passage Então tem outra passagem, in Isaiah 53. em Isaías 53. This is one example of where the prophets talk about the Messiah. Esse é um exemplo de quando os profetas falam do Messias. Okay, look at Isaiah 53, look at verses 4 through 6. Isaías 53, versículos 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. So here, this talks about the Messiah suffering for our sins. Então aqui ele está falando sobre o Messias sofrendo pelos nossos pecados. Beautiful passage. Passagem linda. If you guys have never read Isaiah 53, go home and read it tonight, Se please. vocês nunca leram Isaías 53, vai para casa e leia hoje à noite, por Okay? favor. But this is just a small portion, just talking about how the Messiah would come and suffer for our sins. Mas essa aqui é uma porção pequena dele, só falando sobre o Messias vindo e sofrendo pelos nossos pecados. There are dozens and dozens of verses that I could have chosen from the prophets. It's just one of them. Tem dúzias e dúzias de versículos que eu podia ter escolhido dos profetas, eu só peguei esse. Okay, the point is, the Old Testament was talking about the coming of the Messiah. E o ponto é, o Antigo Testamento estava falando sobre a vinda do Messias. It's something that these guys have been hearing about since they were little kids going to the synagogue. É algo de que esses caras estavam ouvindo desde que eles eram pequenos na sinagoga. And Philip is coming to Nathanael to show him this is the connection. E Filipe chega para Natanael dizendo, olha, essa é a conexão. Everything that we heard about, all those things that were prophesied about, Tudo aquilo que a gente já ouviu, que era profetizado, now's the time. agora é o momento. He's here. Come and see. Ele tá aqui, vem ver. Okay, now, in all this, you see the fulfillment of prophecy, but you still see Nathanael a little bit skeptical. Então, em tudo isso, você ainda vê o cumprimento de uma profecia quando você vê Natanael meio cético. No, you see it, but he's still skeptical even though he sees that. Ele ainda tá, ele vê, mas ele ainda tá um pouco cético até ele ver alguma coisa. Okay? Because he can see the fulfillment of prophecy, Porque ele consegue ver o cumprimento da profecia, but he's still kind of concerned if this is real. mas ele ainda tá um pouco preocupado, não, isso é isso mesmo? Okay? Now, to be skeptical, I think that's good. Estar cético nesse sentido, eu vejo que é bom. If you believe everything people tell you, people are going to take advantage of you your entire life. Se você acreditar em tudo que te dizem, as pessoas vão tomar proveito de você na vida inteira. But what happens is you have people who, in the name of intellectualism, Mas o que acontece é que tem pessoas que no nome do intelectualismo, they just doubt everything. eles simplesmente duvidam de tudo. Whatever you say, I don't believe it. Tudo que você disser, eu não acredito. Well, what if it's truth? Tá, e se for verdade? No, I doubt it. Ah, não, eu duvido. Okay, well, that's not intellectualism then. Sorry? That's not intellectualism. Ah, isso não é intelectualismo. Okay? It's not being intelligent, it's just being stubborn. Isso não é ser inteligente, isso é ser teimoso. Okay? Nathanael gives us a great example. E Natanael é um bom exemplo. He's skeptical. Ele tá cético. He's like, come on. Ele tá tipo, peraí, Okay, is this real? isso é de verdade? And then he goes to see if it's real. E aí ele vai ver se é verdade. Okay? That's real intellectualism. E isso é intelectualismo real. I want to test this to see if it's real myself. Eu quero testar para ver se é verdade. Eu mesmo quero ver. For some people, they come out and they say, okay, I don't believe in religion. Religion's ridiculous. Tem gente que simplesmente vem e fala, eu não acredito em religião, religião é ridículo. Okay? But have you ever read the Bible? Mas você já leu a Bíblia? No. Não. Have you read the Quran? Já leu o Corão? No. Não. Okay, well then, what are you basing your intellectualism on? Então, o que seu intelectualismo está baseado? You don't want to believe. Você não quer acreditar. Okay, that's it. I don't want to believe, and so I'm smarter than everybody. É só isso. Ah, eu não quero acreditar, então eu sou mais inteligente que todo mundo. Okay, that's not being smart. Isso não é ser inteligente. Okay, so Nathanael comes into this situation, Então, Natanael vem nessa situação. and his response when he hears from Philip is hilarious. E a resposta dele quando ele ouve Filipe é hilária. He says, can anything good come from Nazareth? Ele fala, alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Okay, Nazareth is a little tiny city. Nazaré é uma cidadezinha pequenininha. It's almost like a village. É quase tipo uma vila. Okay, it's small, it's dirty, it's insignificant. Ela é pequena, ela é suja, é insignificante. And he knows that. E ele sabe disso. And so he's looking at it and he's saying, Nazareth?
Então ele olha e fala, Nazaré? Really? Sério? Okay, now, we could fill in the blank with a city like that here in Brazil, right? Então, a gente pode preencher esse vazio com alguma cidade que a gente conhece do Brasil. I'm not going to say any names of cities, but you guys can fill in the blank yourself. Eu não vou nomear nenhuma cidade, você pode preencher o vazio sozinho. But you think about certain cities and you're like, really, that city? Can anything good come from there? Mas pense naquela cidade que você vai pensar assim, do tipo, cara, aquela cidade, pode vir alguma coisa boa de lá mesmo? Okay, that's his reaction. Essa é a reação de Natanael. It's a natural reaction because he knows the place. É uma reação natural porque ele conhece o lugar. Okay, now also, there's a little bit of prophetic side here. Prophetic, ok. Yeah. Tem também aqui um lado profético. Okay, what's going on is that he probably knows that the scriptures prophesy that the Messiah is going to come from Bethlehem in Judea. E o que acontece é que ele provavelmente sabia que as escrituras diziam que o Messias viria de Belém, na Judéia. Okay, almost everybody knew that Quase todo mundo sabia isso. because it's pretty clear in the prophets. Porque está bem claro nos profetas. So he's thinking, Nazareth? No, isn't it supposed to be Bethlehem? Então ele está pensando, Nazaré não devia ser Belém? Now, he doesn't actually say that, Ele não diz exatamente isso, but I think that's what he's thinking. mas eu entendo que é isso que ele está pensando. Maybe I'm wrong, but that's what I think is going on here. Eu posso estar errado, mas eu acho que é isso que está acontecendo. This aqui. is a good Jew. Esse é um bom judeu. He's a man of character. Ele é um cara de caráter. So he's not like a guy who's just making something up. Então não é só um cara inventando coisas aqui. He's there, he's like, no, I know it should be Bethlehem, and now he's saying from Nazareth, that doesn't make any sense. Então ele está ali pensando, não, pera, devia ser Belém, você está me dizendo Nazaré, não faz muito sentido. But then also the fact that Nazareth is so small and insignificant, that would also be part of the joke. Mas também tem essa outra parte de que Nazaré era tão pequena e insignificante que isso poderia ser uma piada. Okay, now, the cool thing about Philip. Mas a coisa legal aqui é Filipe. Okay, Philip comes in, he's not going to debate. Filipe entra aqui e não vai debater. He's not going to argue with him. Não vai discutir, He's not going to get mad at him. não vai ficar bravo. He's just like, come and see. Ele só diz, venha e veja. I'm not even going to argue with you. Just come and see this guy. Nem vou discutir com você, só vem ver o cara. And that should be our reaction most of the time. E essa deve ser a nossa reação a maior parte das vezes. We go to try to bring our friends to Jesus. A gente tenta trazer algum amigo a Jesus. They might react with skepticism Eles podem reagir com ceticismo. and just like, hey, no, come and see. E eles falam do tipo, não, vem ver. I'm not here to win a debate, to prove that you're wrong, Eu não tô aqui pra ganhar um debate, provar que você tá errado. just to bring you to Eu Jesus. só quero te levar a Jesus. Okay? Come look at the scriptures. Come see if this is real. Vem ver as escrituras, vem ver se é real. Come to our church and see what you think. Vem à nossa igreja, vem ver o que você acha. You're asking the person to come with you to experience the same thing that you've experienced. Você pede que a pessoa venha com o que você está chamando, experimente a mesma coisa que você está experimentando. Okay? Now again, the cool thing is Nathaniel went. Então, de novo, a coisa legal é Natanael foi. Okay? So this moves us into the second half of the sermon. Então isso nos leva para a segunda metade do sermão, This is where Nathaniel meets Jesus. que é onde Natanael encontra Jesus. Okay? So continue on. Look at verses 47 and 48. Então, continuando, João 1, versículos 47 e 48. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Okay, so Jesus sees Nathaniel coming. Então, Jesus vê Natanael chegando. And he makes this declaration about his character. E ele faz essa declaração sobre o caráter dele. You can't know anyone's character when you meet them the first time. Você não consegue saber o caráter de ninguém quando você conhece eles de primeira vez. You can look at them, you can see who they are physically, Você pode olhar para eles e ver quem eles são fisicamente. you can see how they're dressed, Ver como eles estão vestidos, you might be able to see who's with them, ver com quem ele tá, but you don't know anything about that person, mas você não sabe nada sobre aquela pessoa. okay? But Jesus does, Mas Jesus sabe. okay? Now, he says that he is a true Israelite E ele diz aqui que é um verdadeiro israelita. and that he has in him no deceit, E que em quem não há falsidade. okay? That's a really important thing, right? Isso é uma coisa muito importante, Okay, certo? so again, he's talking about his character. He knows that this is a man who is very sincere about his relationship with God. De novo, ele fala sobre o caráter dele e ele fala que esse é um homem então muito sincero no seu relacionamento com Deus. One of the things that we see in Psalm 32, verse 2, Uma das coisas que a gente vê no Salmo 32, versículo 2, is that he talks about this lack of deceit, or the importance of not having deceit. é essa importância de não ter maldade. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Okay? Blessed is the man that is not deceitful. Bendito, bem-aventurado é o homem que não é enganoso. I've been shocked in my life by seeing how many Christians are absolute liars.
eu fico chocado, já fiquei chocado durante a minha vida de ver quantos cristãos são mentirosos. People who come and they say one thing to this person and then another thing to this person. Pessoas que dizem uma coisa pra essa pessoa e outra pra aquela outra. I cannot understand it. Eu não consigo entender Okay? isso. But what he's saying is, blessed is the man who doesn't have that. E o que ele está dizendo é, bendito, bem-aventurado é esse homem que não tem isso. The person who's honest. A pessoa que é honesta. The person who's real. A pessoa que é real. Okay? God is going to bless that person. Deus vai abençoar essa pessoa. It's interesting because in the Proverbs, it talks about a few things that God hates. E é interessante porque nos provérbios fala sobre algumas coisas que Deus odeia. It says 7 things that God hates. Ele diz que tem 7 coisas que Deus odeia. Okay, now anytime you see God hating something, you better make note of that. That's important. Toda vez que você vê Deus odiando alguma coisa, você vai querer anotar isso porque isso é And importante. 2 of the things in the list of 7 are lying. E 2 dessas nessa lista de 7 são mentira. Okay? Let's be honest, right? Então vamos ser honestos. Let's be honest people. Vamos ser honestos. Okay, aqui. so Nathaniel comes and he says, man, here's a guy, there's no deceit in him. Então Natanael chega e Jesus diz, olha, esse aqui é um cara que não tem, a quem não tem engano, falsidade. And Nathaniel's like, do you know me? E Natanael responde, tipo, peraí, você me conhece? What's going on? O que tá acontecendo? Okay, these guys have never met. Esses caras nunca se viram. Never met. Nunca se encontraram. It's not like they were like, hey, remember that party I met you at last year up in Nazareth? That was awesome. Não é do tipo, ah não, você lembra daquela festa? Eu te encontrei lá em Nazareth. Nazaré, não, foi muito legal, você lembra? Remember it was that lake party down by the sea? Lembra aquela festa no lago, lá perto do mar? Nothing like that. Nada parecido. These guys don't know each other. Esses caras não se And conhecem. Nathaniel shows that by his reaction. He's like, how do you know me? E Natanael mostra isso pela reação dele, do tipo, não, pera, como é que você me conhece? And Jesus is going to take him somewhere where he wasn't ready to go. E Jesus leva ele a algum lugar... He wasn't ready? Yeah. Jesus leva ele a um lugar onde ele não estava pronto para ir. He says, you know, before Philip called you when you were under the fig tree, I saw you. Ele disse, olha, antes de Filipe te chamar lá, quando você estava embaixo da figueira, eu te vi. He was like, wait, what? Pera, como é que é? You saw me under the fig tree? Você me viu embaixo da figueira? That's impossible. Isso é impossível. And it is. E é. That's impossible to know that someone was in another place, you had never met them, and they were waiting under a fig tree. E é impossível que ter essa pessoa que não te conhece e você nunca viu, e ela sabe que você estava em outro lugar esperando embaixo na figueira. Okay, now, what's going on is Jesus is revealing his omniscience. O que está acontecendo? Jesus está revelando sua onisciência. Okay, Jesus knows everything. Jesus sabe tudo. Okay, God knows everything, Deus sabe tudo. and that's obvious. Isso é óbvio. But then Jesus comes down in bodily form, and people think, no, he doesn't really know everything. Mas aí então a gente tem Jesus em forma corpórea e a gente pensa, não, ele não sabe tudo. He was just a good teacher. Ele era só um bom professor. bom No, mestre. he's showing, listen, he is God. Não, ele está mostrando aqui, ele é Deus. Okay, now, look with me in Isaiah chapter 11. Então olhe comigo aqui Isaías capítulo 11, Look at verses 1 and 2. os versículos 1 e 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Here he talks about the coming of the Messiah. Ele está falando aqui sobre a vinda do Messias. Okay, another verse that we could have used when we talked about before about the prophets. Mais um versículo que a gente poderia ter usado quando a gente falou antes sobre os profetas que eles escreveram. But when you see this, he talks about the Spirit being upon him. E o que ele fala aqui é sobre o Espírito estar sobre ele. Okay, and when he talks about the Spirit, he's talking about the Holy Spirit of God. E quando ele está falando aqui do Espírito, ele está falando do Santo Espírito de Deus. Okay, now this is what we saw the exact fulfillment of this at the baptism of Jesus. É isso que a gente viu, o exato cumprimento disso no batismo de It Jesus. says the Holy Spirit descended upon him and remained upon him. O Santo Espírito de Deus descendo sobre ele e permanecendo sobre ele. But here it describes the way the Holy Spirit would operate in his life. E aqui descreve como o Espírito Santo operaria na vida dele. And it talks about the spirit of wisdom and understanding, Fala aqui do Espírito de sabedoria e entendimento, spirit of counsel and might, Espírito de conselho e poder, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Espírito de conhecimento e temor do Senhor. This is how the Holy Spirit was going to operate through Jesus. Era isso que o Espírito Santo iria operar através de Jesus. And this is exactly what we're seeing right now as he's interacting with Nathaniel. E isso foi exatamente o que a gente viu quando ele estava interagindo com Natanael. He has the spirit of knowledge. Ele tem o Espírito do conhecimento. In fact, he knows all things. Na verdade, ele conhece todas as He coisas. knows where he was before he even met him. Ele sabe onde a gente estava antes de encontrar com ele. He knows all things. Ele sabe todas as coisas. And you know what? The New Testament confirms the exact same thing. E sabe, o Novo Testamento confirma exatamente a mesma coisa. Look in Hebrews chapter 4, Olha Hebreus capítulo 4, verse 12 and 13. versículos 12 e 13.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. So here he talks about the power of the Word of God. Então aqui ele está falando sobre o poder da palavra de Deus. And he says, it is the discerner of our thoughts and the intents of our heart. E fala aqui que ela julga os pensamentos e intenções do coração. Okay? That's heavy, right? Isso é pesado, certo? Okay, but what he's saying here, the Word of God, that's Jesus. E o que a gente sabe é, a palavra de Deus é Jesus. Remember at the beginning of John, it says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Lembra lá no começo de João que dizia que no início a palavra estava com Deus, a palavra... In the beginning was the Word was No with God. princípio era aquele que é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. And then it says the Word became flesh and dwelt among us. E diz que a palavra se tornou carne e habitou entre nós. And now he's saying the Word of God is so powerful it discerns our thoughts and the intents of our heart. E agora diz aqui que a palavra de Deus é tão poderosa que ela julga os nossos pensamentos e intenções do coração. And then right after that he says that with God all things are naked and open before him. E diz aqui também, logo em seguida, que com Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos dele. Everything is open. Tudo está exposto. Okay? You do things that you think other people don't know about. Você faz coisas que você pensa que outras pessoas não sabem. And probably most people don't know about E it. provavelmente a maioria não sabe. But God always knows. Mas Deus sempre sabe. Okay? You can break something and try and hide it, Você pode quebrar alguma coisa e tentar esconder. but God knows. Mas Deus sabe. Okay? You can take something, put it in your pocket. Você pode pegar alguma coisa e colocar no bolso. Nobody sees it, Ninguém viu, but God sees it. mas Deus viu. Okay? God is everywhere. He sees everything. Deus está em todo lugar, Ele sabe tudo. Okay? He's watching everything that we do. E Ele está olhando tudo o que a gente faz. Okay? Even Philip as he's waiting to meet Jesus. Até Nathanael. Natanael. Até Natanael, quando ele estava lá esperando que ele iria encontrar Jesus. Okay? Jesus has the same omniscience as God the Father. E Jesus tem a mesma onisciência de Deus, o Pai. He knows all things. Porque Ele sabe todas as coisas. Now, when he says this to Nathanael, E quando ele diz isso para Natanael, Nathanael kind of freaks out. Natanael meio que pira. He's like, whoa, how does this guy know E this? fica, cara, como esse cara sabe isso? Okay? Now, this is what he says. Então é isso que ele diz. Look at verse 49. Back in John 1, sorry. Versículo 49, de volta lá em João 1. Então Natanael declarou, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Okay, so he's making this declaration of faith. Então ele faz essa declaração de fé. This is very similar to what Peter does later on. É muito semelhante ao que Pedro fez também. Okay, and this is the foundation of our faith. It's the foundation of our church. E isso é a fundação da nossa fé, a fundação da igreja. That Jesus is the Son of God, that he is the King of Israel. Jesus é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Okay, now there's a couple things that he means when he says this. Tem algumas coisas que ele quer dizer quando ele fala isso. First of all, he says, Rabbi. A primeira que ele está dizendo é Rabi, Okay, which means he's the teacher. que quer dizer mestre. Okay, remember we talked about this last time. Lembra que a gente falou isso da última vez. These guys have never heard Jesus teach. Esses caras nunca tinham ouvido Jesus ensinar. He's never taught in public. Ele nunca tinha ensinado em público. He's never done anything in terms of ministry. Ele nunca tinha feito nada do ministério dele. How do they know that he's a rabbi? Como é que eles saberiam que ele é um rabi? Okay, they're not saying that they know him, he's a rabbi as a teacher. Eles não estão dizendo que eles conhecem ele como um rabi, como um mestre. They're declaring their intent to follow him, to become his disciple. Eles estão declarando a intenção deles de segui-lo como discípulo. Remember, he called Philip to be his disciple. Lembre que ele chamou Filipe para ser discípulo. And then Philip calls Nathanael and says, hey, come on, you got to meet this guy. E aí Filipe vai lá e chama Natanael e fala, vem cá, você tem que conhecer esse cara. And so Nathanael comes and he says, Rabbi. E Natanael vem e diz, Rabi. Okay, he's saying, I want to follow you too. Ele diz, eu quero seguir você também. Because he's declaring him more than a rabbi, Porque ele está declarando que é mais do que um rabi. okay, more than a teacher. Mais que um mestre. He's saying, you're the son of God. Ele está dizendo, você é o filho de Deus. Okay, what does it mean to be the son of God? E o que ele quer dizer com filho de Deus? Look with me in Psalm chapter 2. Veja comigo no Salmo capítulo 2. Okay, Psalm 2, the whole psalm is awesome. You guys got to read it. Salmo 2, o salmo inteiro é muito legal, você tem que It's ler. just 12 verses. São só 12, 20, 12, 12. obrigado. São só 12 Okay, versículos. but look at this passage that we have here. Olha as passagens que a gente, olha a passagem que a gente tem aqui, do 6 ao 9. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Here, God is declaring that the Messiah
will be the Son of God. Então aqui Deus está declarando que o Messias seria o Filho de Deus. Okay? That's crazy. Isso é loucura, Because no one's the Son of God. porque ninguém é o Filho de Deus. Okay? But he is saying, this is my son. Mas ele está dizendo, esse daqui é o meu filho. And he talks about so much in this psalm. E ele fala muito no Salmo. Because he talks about him reigning, him being king. E ele fala sobre eles reinar, ele ser o rei. And it talks about all sorts of different things that he's going to do. E sobre todo tipo de coisa que ele ia fazer. All of this because he is the Son of God. Tudo isso porque ele é o Filho de Deus. So when Nathanael declares him to be the Son of God, Então quando Natanael declara que ele é o Filho de he's Deus, saying, you're that one that was prophesied about in Psalm 2. ele está dizendo, sim, você é aquele do qual se profetizou no Salmo 2. Okay? You're the one we've been waiting for. Você é aquele que a gente está esperando. And then he also talks about him being the king. E ele também fala sobre ele ser o rei. Okay, now Psalm 2 talks about him being king, E o Salmo 2 também fala sobre ser o rei. but also Isaiah chapter 9. E também Isaías capítulo 9. In Isaiah chapter 9, we have that famous prophecy in verses, 6 and 7. E Isaías capítulo 9 a gente tem essa passagem famosíssima nos versículos 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. So here it talks about a son, Então aqui fala sobre um filho. and it talks about how he's going to be amazing, Fala como sobre ele será incrível and how he's going to have the government upon his shoulders. e como ele terá o governo sobre os seus ombros. And his kingdom is going to be a kingdom of peace and of justice and of all these good things that will make it eternal. E que o seu reino seria esse reino de bondade e justiça e todas essas coisas boas que fariam com que ele fosse eterno. That's what everyone's looking for. E é isso que todo mundo está procurando. Get rid of the Romans Se livrar dos romanos and let's bring in the Messiah so we can have this real kingdom of power. e trazer o Messias para que a gente tenha esse reino verdadeiro de poder. And Nathanael's saying, this is you. E Natanael está dizendo, esse é você. You're the son of God. You're the king of Israel. Você é o filho de Deus, o rei de Israel. Okay, this is an awesome declaration. Essa é uma declaração incrível. Okay, now, when Jesus hears this, E quando Jesus ouve isso, he says something that's kind of funny. ele diz uma coisa que é meio que engraçada. He's like, you believe because of that? Ele fala, você acredita por causa disso? Just that? Só isso? You know? So look at what he says in verses 50 and 51 back in John 1. Olha lá, de volta em João 1, o que Jesus responde nos versículos 50 e 51. Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Okay, so he says, because I said I saw you under the fig tree, you're going to believe? Então ele fala, peraí, você está acreditando só porque eu falei que eu te vi embaixo da figueira? Well, you're going to see a lot greater than that. Cara, você vai ver coisa muito maior que isso. And that's true. Isso é verdade. Next week, we're going to see Jesus in Cana. Na semana que vem a gente vai ver Jesus em Canaã. He's going to change water into wine. Ele vai transformar água em vinho. Okay, that's awesome. Cara, isso é incrível. That's just the tip of the iceberg. E é só a ponta do iceberg. Okay, because after that, he's going to walk on water. Porque depois disso ele vai andar sobre as águas. He's going to heal blind people. Ele vai curar os cegos. He's going to heal deaf people. Ele vai curar surdos. He's going to raise someone from the dead. Ele vai ressuscitar uma pessoa. I mean, he's going to do miracles that are so much greater than identifying where someone was before they met him. Ele vai fazer milagres muito maiores do que identificar onde alguém estava antes de encontrar com ele. Okay, so this is awesome to see. Isso é muito incrível de ver. But you can also see the humility in Nathanael's heart. Mas você também consegue ver a humildade no coração de Natanael. He wasn't like, oh, that's nothing. Show me a real sign. Ele não estava do tipo, não, isso não é nada, me mostra uma coisa de verdade. No, lá. he was like, wow, this is amazing. Ele diz, cara, isso é incrível. And it was. E era. But he's going to do a lot greater than that. Mas Jesus ia fazer muito mais do que isso. And then he talks about one of the things that will happen. E ele fala de uma das coisas que iria acontecer. This strange reference in verse 51. Essa referência estranha no versículo 51. He talks about how there will be angels ascending and descending upon him as heaven is opened up. Ele falando sobre como haveria anjos subindo e descendo sobre ele com os céus abertos. What is this? O que é isso? Okay, well, this is a reference back to Genesis chapter 28. É uma referência lá de volta em Gênesis capítulo 28. Some of you might remember the story of Jacob. Alguns de vocês lembram da história de Jacó. Jacob, man, this guy he was trouble. Jacó era um cara que era problemático. He was a hustler. Ele era... Não, He was like maldoso. I ah, don't tá. know. Ele era malicioso, enfim. Yeah, I mean, Malandro. he caused so many problems. Ele causava muito problema. And so now he's in trouble and he's fleeing from his troubles. Mas é agora, na verdade, ele estava com problema quando ele estava tentando fugir dos problemas dele. And as he rests in this field, Ele estava então descansando lá num campo God reveals himself to him in this dream.
e Deus se revela a ele num sonho. And he sees this dream that's so amazing. E ele vê nesse sonho algo incrível. Take a look in verse 12, Genesis 28. Olha o versículo 12 de Gênesis 28. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Okay, now at this point, what happens is God speaks with Jacob. Então, a gente chega nesse ponto onde Deus fala com Jacó. And Jacob realized, wow, God is in this place. E Jacó fala, Deus está nesse lugar. This is a really significant moment in his life. Esse é um momento significativo na vida dele. Okay, now, probably all the good Jews know this story. E provavelmente todos os bons judeus conheciam essa I história. mean, this is Father Israel, right? Era o pai Israel, certo? Okay? I mean, he's the father of the 12 tribes of Israel. O pai das 12 tribos de Israel. Okay, so when they hear this, and Jesus says, yeah, you're going to see heavens open, and you're going to see angels ascending and descending upon me. E aí a gente tem Jesus então dizendo isso, olha, você vai ver os céus abertos e anjos subindo e descendo sobre mim. These guys would immediately think about Jacob. Esses caras imediatamente pensariam em Jacó. And what's Jesus saying? E o que Jesus está dizendo? I'm the fulfillment of his dream. Eu sou o cumprimento do sonho dele. Heaven is going to open up, O céu iria se abrir and the angels are going to come down upon me. e anjos viriam descer sobre mim. I'm the mediator between heaven and earth. Eu sou o mediador entre os céus e a terra. If someone wants to go between here and reach up to God, Se alguém quiser chegar entre esse lugar aqui e chegar até Deus, you got to go through me. você tem que passar por mim. And that's what Jesus says later on in the book of John. E é isso que Jesus diz mais pra frente no He says, capítulo do livro de João. I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. And Paul even talks about it. He says there's one mediator, just one mediator between God and men. E Paulo também fala isso, tem um só mediador e só um entre Deus e os And homens. it's Jesus Christ. E é Jesus Cristo, o homem. Okay, so that's what Jesus was declaring. É isso que Jesus estava declarando. Okay, this was not something that Paul made up. Não foi alguma coisa que Paulo inventou. It was not something the disciples made up. Não é uma coisa que os discípulos inventaram. It was Jesus declaring who he really is. Foi Jesus declarando quem ele realmente era. Okay, now one last thing that I want to see here before we close. E a última coisa que a gente vai querer ver aqui antes de terminar, He talks about the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. fala sobre os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Okay, what is this? O que é isso? This is a reference from the prophets. É uma referência aos profetas. You see it a lot in the book of Ezekiel, Você vê muito no livro de Ezequiel, but you also see it in Daniel chapter 7. mas você também vê em Daniel capítulo 7. Daniel chapter 7 verse 13 and 14 and kind of explains what's going on. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, basicamente explicam o que está acontecendo. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. So here he talks about this Son of Man coming in the clouds. Então aqui fala sobre esse Filho do Homem vindo nas nuvens. And they were going to give him a kingdom that would be an everlasting kingdom. E a ele seria dado então esse reino que seria um reino eterno. And everyone would bow down before him. E que todos se prostrariam diante dele. Everybody. Todo mundo. This is what's going to happen. E é isso que vai acontecer. This is what we see in the book of Revelation. É isso que a gente vê no livro de Apocalipse. Jesus comes in the clouds and establishes his kingdom. Jesus vem nas nuvens e estabelece o seu reino. And what Paul says in Philippians, he says, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Paul says this in Philippians. E é isso que Paulo diz em Filipenses, que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor. And then he's going to have this eternal kingdom that will never end. E ele vai ter esse reino eterno que não vai ter fim. It's going to be a beautiful kingdom, Vai ser um reino lindo, kingdom of justice, a kingdom of goodness. reino de justiça, reino de bondade. Everything is going to work properly in this kingdom. Tudo vai funcionar corretamente, apropriadamente nesse reino. Isn't that what we want? Não é isso que a gente quer? Okay? That's what he's talking about. This is all going to happen through Jesus. É disso que ele está falando e tudo isso acontece por Jesus. So Jesus takes Nathanael so much deeper than he was even expecting. E Jesus, então, leva Natanael a muito mais profundo do que ele podia esperar. Nathanael made a beautiful confession of faith. Natanael fez uma confissão de fé linda. But Jesus is like,
you're just scratching the surface here. E Jesus mostra você tá só na superfície aqui. Okay, let me take you in deeper. Deixa eu te levar mais profundo. Okay, remember the mediator between God and man? That's me. Lembra o mediador entre Deus e os homens sou eu. Remember the Son of Man reigning? That's me. Lembra o filho do homem reinando sou eu. You know the miracles that you read about in the Old Testament? Sabe os milagres que você leu no Antigo Testamento? You're going to see the greatest miracles you can imagine. Você vai ver milagres maiores que você pode imaginar. And not even that, because he sends out the apostles to do miracles themselves. E não só isso, mas ele também envia os apóstolos para fazerem milagres eles mesmos. And they went out and did amazing things. E eles foram fazer coisas incríveis. And they come back to Jesus and like, wow, it was so amazing. E eles voltam para Jesus dizendo, cara, isso foi incrível. Even the demons obeyed us. Até os demônios nos obedeceram. And he was like, yeah, man, I saw Satan falling. E ele diz, sim, eu vi Satanás caindo. Okay, now God was doing these things through Jesus, but then Jesus does it through the disciples. E então a gente vê Deus fazendo essas coisas através de Jesus e Jesus fazendo através dos And so he discípulos. says, hey, me seeing you under a fig tree, that's nothing. Então ele está dizendo, olha, eu te vi embaixo de uma figueira, não é nada. We're going to see real power coming up. A gente vai ver poder muito maior chegando. This is the power of the Messiah. Esse é o poder do Messias. Okay, now the cool thing is we get to see the power of the Messiah A coisa legal é que a gente consegue ver o poder do Messias mixed with the prophecies of the Old Testament. misto com essas profecias do Antigo Testamento. All these things that Jesus is doing, they were all prophesied about hundreds of years before he was born. Todas essas coisas que Jesus estava fazendo, tudo isso tinha sido profetizado centenas de anos antes dele nascer. Man, I get excited when I see that. E eu fico empolgado quando eu vejo isso. Because you see that the things that God wrote was not just by chance. Porque a gente vê que essas coisas que Deus escreveu não foram por acaso. God has a perfect plan to bring his son down at the perfect time. Deus tem um plano perfeito de trazer o seu filho no tempo perfeito. And he wants to use his disciples E ele quer usar os seus discípulos to continue the work of the kingdom of God. para continuar a obra do reino de Deus. Remember, Jesus said in the book of Luke that the kingdom of God is within you. Lembra que Jesus disse no livro de Lucas que o reino de Deus está dentro de você. It's within us. We have the Holy Spirit. Está dentro de nós, a gente tem o Espírito Now, Santo. I think he's going to come and literally set up a kingdom here on earth. Eu creio que ele vai voltar e vai literalmente estabelecer o seu reino mesmo na terra. But for now, it's here in parts. Mas por hora ele está aqui em parte. And we get to be part of it, just like Nathaniel got to be part of E it. a gente pode ser parte disso, assim como Natanael pôde ser. So we got to think about how are we being used for the kingdom of God? Então a gente tem que pensar de como a gente pode ser usado pelo reino de Deus. And how can we be used more? Como a gente pode ser usado mais. Okay, we have opportunities here in the church, A gente tem oportunidades aqui na igreja. but you guys have opportunities in your life. Mas vocês têm oportunidades na vida durante o dia a dia. If you guys pray about that and say, Lord, how can I be used? Se você orar ao Senhor, Deus, como eu posso ser usado? Will you use me this week? Você pode me usar essa I semana? guarantee he's going to do something in your life. Eu garanto que ele vai fazer algo na sua vida. Because that's what he does. Porque é isso que ele faz. That's what he's wanting. É isso que ele quer. And that's what he wanted with Nathaniel, too. E é isso que ele queria com Natanael também. And that's what he did with Nathaniel. E foi o que ele fez com Natanael. And Philip and Peter and Andrew, all these E guys. Filipe, e Pedro e todos esses caras. Okay, so Jesus calls his disciples, but he does so much more, too. Então Jesus chamou os seus discípulos e ele fez muito mais também. Okay, he revealed who he was, just a glimpse of it right at the beginning. Ele revelou quem ele era, só um lampejo disso bem ali no começo. Okay, so tonight we're going to have another time of worship. Então agora a gente vai ter um outro tempo de adoração. We have communion in the back, like always. E a gente, como sempre, tem a ceia lá atrás. Whenever you're ready, go back and you take the communion to remember the body and the blood of Jesus. Quando você estiver pronto, vai até lá atrás e toma os elementos lá para lembrar o corpo e o sangue de And Jesus. let's worship Jesus. Mas vamos adorar a Jesus. He's awesome. Ele é incrível. Okay, so let's praise him for that. Então vamos louvar a Jesus por isso. Let's stand and let's worship the Lord. Vamos levantar e adorar o Senhor.